Olá, divinos e amados do meu coração! Sejam muito bem-vindos ao canal Divino Amor, o seu refúgio diário de quietude espiritual e alívio mental. Hoje entramos na profunda lição 32 de um curso em milagres. Eu inventei o mundo que vejo. Às vezes, quando ouvimos a palavra inventar, o nosso ego acha que se trata de algo falso ou de uma mentira. Mas se buscarmos o real significado no dicionário, descobrimos que inventar significa criar. Jesus está nos lembrando de que nós temos o poder de criar a nossa realidade através dos pensamentos que escolhemos alimentar. E no áudio de hoje, trago para vocês o desfecho daquela situação de julgamento que compartilhei na lição passada. Mesmo estando fora de casa, em um ambiente com energias totalmente diferentes, o Espírito Santo me mostrou que a cura não está em tentar mudar as circunstâncias externas, mas sim em limpar a nossa mente por dentro. Ao final da aula, compartilho um sonho profundamente impactante sobre o poder que temos de influenciar o mundo à nossa volta a escolher o amor. E a nossa prece de entrega total já está fixada no topo dos comentários. Depois da aula, corre lá e comente com o seu amém para expandirmos esta energia. Respire fundo, assuma o seu poder de criar e vamos juntos limpar as ilusões. Então, gente, vamos seguir aqui com a aula 32. Espero que todos estejam bem. Me contem aqui como que passaram de ontem para hoje, se conseguiram fazer a lição como Jesus está propondo aqui para gente. Ontem ele não exigiu tanto, ele nunca exige, porque eu acho que sempre é muito bom de qualquer forma, né? Para gente aí ir mudando a nossa consciência, o nosso modo de ver esse mundo aqui. Mas ele não pediu, vamos falar assim, ele não pediu que a gente fizesse tantas lições por dia, mas deixou que a gente fizesse quando sentisse a necessidade, porque a gente já está se acostumando com as lições, em fazer as lições, em ter uma maior disciplina com isso. Então ontem ele pediu 2 períodos e no decorrer do dia pensar no tema da lição. E eu fiz, né? Ontem a gente estava aqui então na lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Contei para vocês aquilo que tinha acontecido comigo, que eu já tinha visto ali na minha frente, aquelas roupas penduradas. Tive maior consciência daquilo que eu estava criando. Cada vez mais eu tenho, mas aí as lições vão passando, a gente vai mudando. E aí acaba que esquece uma e faz a outra. Por mais que todas sejam complementos, como a gente vai focando. E eu falei para vocês que eu quero muito guardar aqui essa lição 30 e 31, de ver Deus em todas as coisas mesmo, porque, nossa, eu senti muito amor, eu senti muita paz no meu coração, de ver em tudo. Ontem mesmo foi um treinamento de não julgar, né? De não julgar uma simples roupa no varal, né, gente? Parece tão básico, tão assim, né? Nossa, que inofensivo pensar que tem roupas no varal na varanda. Na verdade, esse pensamento nem deveria ter, realmente, porque aí a gente acaba entendendo melhor que a roupa tá ali na varanda do outro prédio. Eu nem tenho que olhar para isso, não tenho que me meter, e acho que nem que fosse no meu. Depois eu fui ver, nossa, como isso é pequeno. E eu dei uma atenção para isso. Então, com as lições, eu tô cada vez mais entendendo aquilo que eu quero enxergar. Esse momento de tomar um café, de aproveitar ali, de fazer com mais presença, de comer devagar o queijo, de tomar o seu café, de observar o céu lindo. E eu fui olhar para a roupa. Mas assim, foi muito bom o que aconteceu, independente de que eu acabei recebendo uma lá para eu tirar alguma coisa que estava na minha sacada. E no final não era roupa, era uma outra coisa que estava lá, era uma tela de mosquito que eu tinha colocado que ficava para fora e que modificava a fachada. Mas enfim, quando eu voltar eu tiro, já tá tudo resolvido. Mas que coisa, eu fiquei assim, pensando que como eu entrei em contato com isso, aquela tela já estava lá
há anos. Então é isso, gente. Tô falando de novo isso porque no decorrer do dia ontem eu entrei muito em contato com isso, fiquei tentando resolver esse problema porque eu estava longe da minha casa, mas nada é em vão. E eu não quero ter pensamentos vãos, como que Jesus fala aqui pra gente. Isso são pensamentos vãos e eu não quero, eu quero ter pensamentos sólidos, pensamentos de paz, de amor, voltando aí para minha essência, voltando-se para a essência do meu irmão e não para o ego do meu irmão. Quero cada vez mais lembrar isso na minha vida. E quando eu estiver longe, isso é um treinamento que eu tô fazendo bastante, porque quando eu saio da minha rotina, parece que tudo muda, tudo fica difícil para mim. Eu não consigo seguir tantas coisas como eu sigo quando eu tô lá, de acordar no horário que eu acordo, de ter as minhas coisas lá que eu já tô acostumada, e eu saio um pouco. E isso parece que mexe com a minha cabeça, que fica o relógio mesmo biológico fica todo modificado, e aí eu acabo que isso reflete em algumas coisas, tanto nos meus pensamentos quanto no meu organismo. E dessa vez eu tentei fazer diferente, sabe? Eu tentei trabalhar a minha mente melhor, já que eu também estou nos exercícios aqui que são muito propícios para isso, para que eu veja. Eu não sou vítima do mundo que vejo, não é porque eu estou aqui que eu tenho que mudar alguma coisa do que eu estou acostumada. Eu é que vou fazer o que eu quero, como eu quero pensar, como eu quero me sentir. Sou eu, através do meu mundo interno, que vou resolver isso dentro de mim, independente das circunstâncias que eu me encontro. Então, está sendo muito válido, uma experiência válida de novo, por mais que eu já tenha passado essa experiência várias vezes, sempre que eu saio da minha casa e vou para algum lugar, eu sinto isso. Às vezes eu ficava muito conectada, pensando que, ai, mas a vibração do lugar mudou meu pensamento e agora eu tô sentindo isso. Então eu ficava muito prestando atenção nas coisas que estavam interferindo em mim, no meu corpo, na minha mente. E agora eu penso que eu tenho o poder de mudar essas coisas e não o contrário. E por mais que eu falei, já sei isso há muitos anos, mas a gente com as emoções, com as circunstâncias, principalmente a pressa, eu vejo que quando eu vou viajar para algum lugar, eu pego estrada, é uma coisa que me cansa muito, eu quero chegar rápido. E aí, às vezes, eu acabo que eu ando um pouco mais rápido, aquilo já me dá uma ansiedade, eu nem respiro direito. Dessa vez, nesse caminho, eu pude ver como a respiração é importante, como estar calma é importante. Para que ficar ansiosa para chegar? Chegar o quê? 5, 10 minutos a mais ou a menos? Então, é uma coisa que eu tô aprendendo e por isso que eu tô querendo compartilhar com vocês, porque hoje eu tô me sentindo tão bem, mas tão bem, assim, várias coisas além da lição, lógico, várias coisas que eu tô fazendo. Eu também vou experimentar aqui aquelas plataformas vibratórias, não sei se vocês conhecem, que mexe com todos os músculos do corpo. Então eu fiz já 2 dias que eu faço 10 minutos de plataforma e me senti muito bem. Depois, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, os benefícios que ela traz aí para o nosso corpo, acordei bem melhor. Então, também tive muitos benefícios de vir para cá e de poder mudar em algumas coisas que eu tô acostumada a fazer e ver que tem coisas que você pode fazer diferente e você pode fazer melhor, não ficar só ali com aquele pensamento, parece que só existe aquilo. Quantas possibilidades que tem nesse mundo, nesse universo, são infinitas as possibilidades. Então é isso, gente. Eu queria compartilhar com vocês tudo isso que eu vivi de ontem para hoje, toda essa minha felicidade, né, interna mesmo, esse modo de ver aí o mundo dessa forma. E aí, gente, vamos então lembrar, né? Hoje a gente vai para a lição 32 e ontem foi a lição 31. Eu não sou vítima do mundo que vejo. Então, fiz bastante isso, fiquei treinando muito isso na minha mente, considerando que era tudo eu que estava pensando, que tá tudo aqui dentro, como eu já falei. E aí, hoje, vem novamente aqui Jesus e fala: eu inventei o mundo que vejo. Quer dizer, ontem ele falou que eu não sou vítima, e hoje ele fala que eu inventei o mundo. Já tá falando muito isso lá no capítulo 4 do livro texto. Tá falando do ego lá, tá falando que a gente inventa, a gente inventou o ego. E aí a gente acredita nele. A gente inventa e acredita que ele existe com as nossas crenças aí. E aí ele vem aqui, lição 32, eu inventei o mundo que vejo. Então vamos continuar aqui com a lição. Então, olha, começa já assim no primeiro parágrafo. Continuamos hoje a desenvolver o tema de causa e efeito. Não és vítima do mundo que vês.
pois o inventaste, né? Então, ele está complementando por que nós somos vítimas, porque inventamos o mundo. Pode desistir dele com a mesma facilidade com o que o inventaste. Tu o verás ou não, conforme desejares. Enquanto o quiseres, tu o verás. Quando não mais o quiseres, ele não estará mais lá para o que veja. Então vai depender do que a gente quer olhar. Cada vez mais um mundo de amor, um mundo que você consegue controlar aquilo que você quer ver. Foi isso que eu senti muito ontem, que com esses primeiros exercícios, a importância de trabalhar isso mesmo na nossa mente, que Deus está em todas as coisas em primeiro lugar, para a gente já começar a sentir o amor muito forte que é, né? Ao invés de olhar para aquela coisa que não tem nada de amor, olhar só para o que é o amor. Eu tô falando de novo das roupas penduradas. Não que as roupas eu não posso olhar com amor, mas não posso olhar o que elas estão fazendo ali naquele lugar, julgando. Então, assim, transformando esses pensamentos que não tem sentido, que não tem nexo, ficar julgando isso, transformar isso vendo, olhando para outra coisa com amor que você quer olhar. Pode olhar até para as roupas mesmo ali, pensar de modo diferente, né? Aquelas roupas estão penduradas, estão secando. Ainda bem que tem aquelas roupas, né, para proteger aquela família. Ainda bem que tem um lugar para eles colocarem ali que o sol tá batendo, porque o sol bate de manhã. Então, olhar com um outro olhar para tudo. Eu posso decidir conforme eu desejo. Segundo parágrafo. A ideia para o dia de hoje, como as precedentes, se aplica aos teus mundos interior e exterior, que de fato são o mesmo. Então, aqui ele continua aqui falando para a gente que é a mesma coisa. Porém, como tu o vês como se fossem diferentes, os períodos de prática para o dia de hoje mais uma vez incluirão duas fases. Uma envolvendo o mundo que vês fora de ti e a outra o mundo que vês na tua mente. Como a gente vê diferente, ele vai fazer para a gente entender melhor dessa forma. Nos exercícios de hoje, tenta introduzir o pensamento de que ambos estão em tua própria imaginação. Terceiro parágrafo. Mais uma vez, começaremos os períodos de prática da manhã e da noite, repetindo a ideia para o dia de hoje 2 ou 3 vezes. Então, ele está falando para a gente fazer igual o exercício de ontem, uma vez de manhã e uma vez de noite, repetindo a ideia, que é eu inventei o mundo que vejo. Repetindo a ideia 2 ou 3 vezes, enquanto olhas em volta ao mundo que vês como se estivesse fora de ti. Então, repete 2 ou 3 vezes, em seguida fecha os olhos e olha o teu mundo interior. Tanto quanto possível, tenta tratar ambos igualmente. Então, você faz ali, repete a mesma ideia e trata de forma igual com os olhos abertos e com os olhos fechados. Repete a ideia de hoje sem pressa, tantas vezes quanto desejares, enquanto observa as imagens que a tua imaginação apresenta à tua consciência. Quarto parágrafo. Para os 2 períodos mais longos de prática, né, isto é, de manhã e de noite, são recomendados 3 a 5 minutos e um mínimo de 3 minutos é requerido. Mais de 5 podem ser utilizados se achares o exercício repousante. Então, olha que legal, agora ele já está falando que para esses 2 períodos, de manhã e à noite, são recomendados 3 a 5 minutos, mas com o mínimo de 3 minutos. Ele está requerendo um mínimo de 3 minutos, mas se você achar que está repousante, você pode fazer até mais que 5 minutos. Então, para facilitar isso, escolhe um momento em que prevejas poucas distrações e em que te sintas razoavelmente pronto. Quinto parágrafo. Estes exercícios também devem ser retomados durante o dia, sempre que puderes. As aplicações mais curtas consistem em repetir a ideia lentamente, enquanto examinas o teu mundo interior ou exterior. Não importa qual dos dois escolhas. Então, gente, vocês também podem fazer durante o dia e sempre que quiserem, sempre que sentirem aí, examina qual que você vai escolher, o mundo exterior ou o mundo interior, não importa. Sexto parágrafo. A ideia para o dia de hoje também deve ser aplicada imediatamente a qualquer situação que possa afligir-te. Aplica a ideia dizendo a ti mesmo: eu inventei essa situação tal como vejo. Então, você vai falar, eu inventei o mundo que vejo, quando surgir aí alguma situação
que pode te inquietar, te afligir, você repete: eu inventei essa situação tal como a vejo, para você entender que você inventou essa situação. E aí você tá focando nessa situação específica. Então a lição do dia de hoje, gente, foi mais curtinha aqui, mas foi tão válida. Eu acho que eu expressei melhor até tudo que eu tô sentindo, os benefícios que eu tô colhendo de olhar para esse mundo de forma diferente mesmo, de observar o que tá dentro, que é o que tá fora, que eu acho que eu tô me sentindo tão melhor como eu não me sentia. Nossa, gente, eu nem sei falar, muitos dias, muitos meses. Melhorou tudo, eu tô me sentindo muito bem. É lógico que tudo juntou a minha alimentação com o que eu falei, né, com essa plataforma que eu tô fazendo, mas principalmente com a nova forma de ver o mundo, porque entendendo, né, que eu posso me curar, que se eu olhar para isso dentro de mim, eu vou automaticamente ver fora de mim, porque eu não sou vítima do mundo que vejo e eu inventei o mundo que vejo. Então vamos treinar isso. Eu espero que vocês estejam gostando, que vocês estejam entendendo, principalmente, que estejam sentindo uma calma assim no coração, que as lições estejam fazendo isso com vocês. A gente sabe que até sonhei essa noite, agora que eu lembrei de falar aqui, até sonhei que eu estava em um lugar e tinha uma pessoa que eu conheço que não acredita, né, em Deus, que é ateu, mas é uma pessoa muito boa, né? Independente de qualquer coisa, a gente não pode julgar, e essa pessoa aí, a gente não pode julgar por isso, porque tem tantas pessoas aí que acreditam e fazem tantas coisas ruins. Então, não é isso que está sendo colocado aqui. Independente de qualquer coisa, não há julgamentos, até mesmo porque a família da pessoa já vem com isso há muito tempo. Então, vem tudo de uma crença, quando a gente entende melhor. E é uma pessoa ótima, uma pessoa muito boa, mas não acredita, né? E aí eu sonhei que ela estava lendo, né? Que a pessoa estava lendo o livro. E eu fiquei feliz de ver que estava lendo o livro, que estava entendendo. Aí depois tinha uma outra pessoa lá também que eu não conhecia, que estava lendo também. Eu não sei, foi muito impactante pensar que a gente pode influenciar pessoas assim a ler, mas só gratidão. Gratidão por tudo, por vocês me ouvirem, gratidão por Jesus, por Espírito Santo, Deus estarem todos aqui me orientando no momento certo para falar as coisas, para atingir cada vez mais pessoas e as pessoas melhorarem, assim, com essa nova forma de ver o mundo. Tá bom, gente? Me contem aqui se vocês gostaram dessa lição, se estão entendendo tudo, o que está acontecendo, as experiências que estão vivendo. Eu vou adorar saber. Curtam o vídeo se gostaram e compartilhem com alguém se vocês sentirem aí no coração. Tem alguém que está precisando? Se inscrevam no canal, se ainda não são inscritos, tá bom? Espero que vocês tenham um dia abençoado, iluminado por Deus, com todo amor, com toda a paz. Fiquem com Deus, um grande beijo no coração de vocês e até amanhã. Tchau, tchau!